que era a sede do sindicato? Olha, nós estávamos usando, por falta de recursos financeiros, usando uma sala que era dos sindicatos bancários, e quando os sindicatos bancários se mudou, nós assumimos o aluguel de um prédio velho na ladeira de São Bento. O número era 16, mas mudaram porque passou a ser numeração numérica. Antes era não, era par de um lado, ímpar do outro, de dois em dois. Era 16, se contando 2, 4, 6, 8, até 16, era no meio da ladeira de São Bento. Pouco acima criaram um edifício Orixás. Não é Orixás que tem ali? Tem um edifício. À direita de quem está descendo? À direita de quem desce. Ah, eu sei. É um que tem até um patamar Um assim, patamar né? diferente, é. Esse fica um pouco acima do prédio antigo, que eu acho que não existe mais. Nós ficávamos ali até a época do golpe militar. Depois, parece que antes a associação teve um pouco de apoio do sindicato de jornalistas. Não sei se foi Vigílio Sobrinho que facilitou, se teria sido o Osmar, eu não sei. Mas a Aristocrata diz que teve apoio do sindicato de jornalistas. Eu acredito mais que tenha sido o Vigílio. Como é o nome completo desse Osmar? Osmar Gabriel Soares. Ele é professor jornalista. Ele era professor e jornalista. E ainda mais, o que me ligava um pouco pessoalmente ao Osmar era que ele se casou com uma ex-colega minha de faculdade, tinha feito curso de pedagogia, tinha boa amizade com ela, e aí a gente se aproximou mais. E foram morar num conjunto onde morava um irmão meu. A família desse meu irmão, esse já faleceu. Ali atrás, no Engenho Velho tem um conjunto de funcionários públicos ali. De Brotas ou da Federação? De Brotas. Ali tem um conjunto que era de servidores públicos, era mais de servidores públicos, não sei de onde, se for o IAPSEB na época, que hoje é PAMES, né, parece. Que tem Instituto que cuida de saúde do funcionário público. Não é PAMES? PAMEB, tem um nome aí. Então, o Osmar morava lá junto, onde hoje ainda mora o João Henrique Coutinho. Ele mora lá nesse mesmo conjunto. E eu me lembro que, para surpresa minha, no enterro de meu irmão estava lá João Henrique. Eu disse, não, conheço ele, eu moro lá perto dele. Eu conhecia ele. E lá morava também o Osmar Gabriel Soares e Lourdes, a mulher dele. Agora, claro, a gente não tinha ligação política, porque ele era mais um cara festivo, não era nem festivo de esquerda, não era da esquerda festiva, nem isso. Mas ele era festivo, fazia de conta que ia fazer isso e aquilo. Então, o que ele conseguiu foi lembrar ao Calmon, que era diretor da tarde, que seria conveniente valorizar os professores, porque coincidia a data, etc. Aí foi que ele ouviu a ponderação de Osmar. E quando eu fui por lá uma certa vez, levar uma nota, ele então me apresentou ao redator-chefe, cujo nome não me recordo agora. Redator-chefe da tarde. Então estamos com o sindicato criado. O sindicato criado em 4 de março de 63. Quem era? Quem eram os diretores? A primeira diretoria. Eu não me lembro das funções, eu me lembro de alguns nomes. Começar pelos vivos. Hélio Carneiro, João Pereira Leite e José Antônio de Araújo Pimenta. Vivos. E não estão mais vivos. Oswaldo Caetano de Souza, Ney dos Santos Meira. Olha, eu conto o nome dela, que era numa daquelas matérias eu cito o nome dela. Uma mulher nessa diretoria? Era uma mulher na diretoria. E ela, o Pimenta e eu fomos para o Congresso dos Professores Sul-Americanos no Rio. Carmen dos Santos Galvão, mais conhecida como Carmen Galvão. Também não está mais viva.
Agora, havia 7 efetivos e 7 suplentes. Eu não me lembro de todos. Agora, eu me lembro daqueles que frequentavam mais, que colaboravam, porque às vezes eu tive que caçar nome para compor a diretoria. Eu não encontrava. Não sei o quê. Eu disse, não precisa você trabalhar, não. Porque não sei o quê. Eu quero que você valorize o nosso trabalho, você é um nome muito conhecido, representativo, etc. Então, às vezes, eles compareciam por lá, mas não tinha muita função. O Pimenta e João Leite tiveram um bom papel porque ambos transitaram como presidente da PLB. Então, a gente procurava fazer um trabalho conjunto. Como eu também era licenciado, valorizava a PLB, quando tinha reunião da PLB, eu estava lá, eles então prestigiavam o nosso. E o Pimenta e a Carmen Galvão é que foram comigo ao Congresso de Professores. Nós só podíamos levar 3, só havia capacidade para levar 3. E assim mesmo com dinheiro que foi dado por João Goulart. Quando ele estava entrando no Congresso, eu fui com a comissão da FIT ao João Goulart. E houve uma associação dos professores, ocorreram assembleias neste momento, uma participação. Como foi isso na vida da cidade? Então, eu vou ligar, eu já contei aqui, mas como contei aos pedaços. Quando Aristoclea não aceitou e que entrou Jair Brito, a associação ficou existindo, mas a atuação da associação era só Jair Brito. Alguém representava, ele aceitava a representação, era uma queixa. Ele então disse assim, uma queixa contra o Instituto Social foi criado nessa época. Sim. Não tinha queixa contra o social ainda, mas o Colégio Salesiano está fazendo isso. Ele ia lá pessoalmente no Salesiano e conversava e pedia uma solução. Era uma solução que ele teria pessoalmente e como presidente da associação, o colégio valorizava. E só o fato de não entrar com uma queixa no Ministério do Trabalho e na Justiça, o colégio gostava, tentava resolver. Esse em qualquer colégio ele ia pessoalmente e resolvia. Agora, ele não dispunha de muito tempo porque ele tinha que sobreviver ensinando em vários colégios. Era um cara que, nesse ponto, foi mais feliz do que eu, porque em vez de 7 ele teve 12 filhos. E como professor, né? E como professor, né? Quando... Ele era professor de... Acho que era de História. Aí era só fazendo a pesquisa. Eu acho que eu também. Também acha isso, né? Eu acho que ele foi meu professor. Foi seu, né? Se é o mesmo Jair de Brito que eu estou... É conhecido como Jair Brito, mas Jair Ribeiro de Brito. É isso. Eu acho que é. Sim. Agora, quando foi feita a eleição e a eleição dele para a associação. Então, transformado em sindicato, ele ficou ainda como presidente, respondia pelo sindicato, até que fosse eleito presidente. E aí o Virgílio Sobrinho fez logo a guerra pelo Jornal à Tarde, lançou no meu nome, etc. E eu fiquei num dilema, porque eu tinha uma vida muito puxada. Ensinava, era estudante, trabalhava, dava hora extra e a família crescendo. Nessa época eu já estava com 4 filhos, em 62 veio a 5ª filha, e por coincidência, quando o sindicato fez 1 ano de vida, nasceu minha 6ª filha, na mesma data, 4 de março. E depois ainda foi na mesma data, quer dizer, quando o sindicato fez 1 ano, foi em 64. O sindicato foi em 63, 4 de março. E 3 anos depois ainda veio Foi calculado? Não. Mas então estava dando atenção à família. Estava dando atenção à família. Bem. Desculpe, só para... E quando foi a eleição do senhor? A data? Lembra, não? Não me lembro porque foi uma eleição com certos problemas, porque havia aquela campanha contra. O Ângelo Almeida, que era dono do Colégio Ipiranga, era o presidente do sindicato dos colégios. E ele, juntamente com um alto dirigente do Banco do Brasil,
cutucou lá no Exército que o presidente, que o Hélio Carneiro era comunista. Quando deflagrou o movimento, eles não viram o meu nome lá no partido, porque se tivesse eu teria sofrido mais, né? Fiquei só 58 dias, talvez por conta disso, e o meu processo foi correndo, fiquei muito tempo aí, marcado em tudo que é linha, só no Banco do Brasil eu levei 13 anos sem melhorar de função, sem promoção, sem nada. Que era costume na época eles inventarem algumas coisas com relação Exatamente. E funcionário, hoje, por exemplo, pessoal, né? Ontem eu estive na agência do banco, fui tratar de um assunto e tinha uma funcionária nova. Esse menino me diz uma coisa: quantos anos de banco você tem? 5. Ele disse: olha, eu fui arranjar uma comissão igual a que você tem hoje, comissão gratificada, quando faltava 5 anos para me aposentar. Você já tem com 5 anos de vida. E eu realmente fiquei 25 anos no banco sem ter função gratificada. Eu tive que me mudar para Brasília porque, mesmo aqui, eu pedindo ao gerente, e até vou contar uma certa faixa que eu tive representando a Universidade Federal para ter tratado de um assunto no Banco do Brasil. Parece misterioso, né? Mas eu vou contar isso depois. Nós não vamos perder mais o fio da meada, não.